E o negócio de aprender o violino pelo YouTube, numa cidade pequena igual a minha, que não tem um instrutor de violino mesmo, é uma torre de Babel. Não tem duas pessoas que falam a mesma língua, entende? Então, foi um tempo aí, eu até entrei no grupo de ensino musical de novo, mas a coisa mesmo foi quando eu pensei, quer saber, vou dar um salto de fé aqui e vou assinar o curso. Aí eu fiz lá, que estava na Black Friday, entrei na turma do Como Tocar Violino. Aí as coisas ficam diferentes, porque agora não é mais 30 pessoas falando mais ou menos o que você tem que fazer. Tem uma pessoa falando o caminho que você tem que seguir. É uma coisa que dá uma segurança para quem está aprendendo, e principalmente quem está aprendendo no início. Porque muita coisa eu vi que eu estava aprendendo errado. E depois que você aprende errado, é pior para arrumar do que aprender certo logo de cara. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Bom, meu nome é Gabriel, estou com 24 anos agora, sou aqui de Cianorte, Paraná. O meu aprendizado com o violino, ele veio muito depois do meu aprendizado com a música. Essa que é a coisa. Assim, quando eu era bem pequeno, eu comecei no grupo de ensino musical. Não é escola de música, porque não tem professor formado e tal, a gente chama de grupo de ensino. E eu comecei a pegar a teoria da coisa lá, mas era mais por influência do pai e da mãe do que porque eu queria aprender a tocar. E eu tava aprendendo a teoria musical lá e tal. E o mais engraçado é que eu não tinha pensado no instrumento. E de vez em quando alguém chegava e falava, você vai tocar o quê? Você vai pegar um sax igual seu pai, alguma coisa assim? E eu lembro que eu respondi o seguinte, eu ainda não sei que instrumento que eu vou pegar, mas eu tenho certeza que não vai ser violino. Aí por que Aí, tinha esse preconceito aí com o violino, pô? não, é porque eu achava os instrumentos todos tinham um som legal e tudo mais, e eu não via muita graça no violino, então eu achava que isso eu não ia pegar. E a ironia é que é o instrumento que eu mais gosto, é o único que eu peguei que eu realmente gostei de aprender o violino. Eu comecei, eu comecei a estudar faz aproximadamente 2 anos e 8 meses. Eu vi isso na data que tem ali no meu instrumento. E foi uma época assim que deu esse desejo de aprender música de novo, sabe? E eu ia começar pela teoria. Só que a teoria musical, por si só, crua, é um negócio chato. Não é divertido de aprender, sabe? Então eu pensei, eu vou tentar pegar algum instrumento meio para só para provisório, sabe? Para eu pegar a teoria junto com o instrumento e ir juntando as coisas. E foi quando eu lembrei que o meu avô era violinista. Ele tinha falecido uns anos atrás e eu perguntei, aquele violino do vô, o que aconteceu com ele? Ele falou, tá guardado lá, ninguém pegou não. Eu falei, será que não me empresta pra eu só aprender a música, depois eu devolvo? E me arrumaram aquele instrumento. Aí eu peguei e comecei a tocar, assim, eu não sabia nem segurar, eu colocava todo troncho aqui. Você lembra que no começo eu até não usava espalheira? E eu comecei a aprender esse instrumento do meu avô. Aí o engraçado é que o som do violino não estava legal. Tava um som feio, comigo tentando aprender com o quê? Vídeo no YouTube. E qual que foi a minha ideia? Assim, o som tá feio por quê? Será que é porque eu estou começando a aprender? Ou será que é porque eu não tenho um instrutor? Não, com certeza a culpa é do violino. Eu levei o instrumento para fazer uma harmonização. Ele ficou tipo 3 meses fazendo uma harmonização, uma troca de verniz, voltou, o som continuou feio.
mas pelo menos eu tenho a etiqueta que registra mais ou menos quando eu comecei, caso de alguém me perguntar. E é interessante, eu não quero falar demais, me interrompe se for necessário. É interessante que, assim, quando eu comecei a estudar, eu pesquisava muito no YouTube. E tem 300 milhões de canal no YouTube. Então, alguns falavam, segura o arco assim, outros falavam, segura assim, 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 ou então passa de tal jeito lá, tem que ser mais aqui, mais ali. E o negócio de aprender o violino pelo YouTube, numa cidade pequena igual a minha, que não tem um instrutor de violino mesmo, é uma torre de Babel. Não tem duas pessoas que falam a mesma língua, entende? Então, foi um tempo aí, eu até entrei no grupo de ensino musical de novo, mas a coisa mesmo foi quando eu pensei, quer saber, vou dar um salto de fé aqui e vou assinar o curso. Aí eu fiz lá, que estava na Black Friday, entrei na turma do Como Tocar Violino, aí as coisas ficam diferentes, porque agora não é mais 30 pessoas falando mais ou menos o que você tem que fazer. Tem uma pessoa falando o caminho que você tem que seguir. É uma coisa que dá uma segurança para quem está aprendendo, entende? Principalmente quem está aprendendo no início. Porque muita coisa eu vi que eu estava aprendendo errado. E depois que você aprende errado, é pior para arrumar do que aprender certo logo de cara. Sim, não, e é uma coisa assim, até engraçada ver, é que muita gente fala exatamente a mesma coisa sobre isso, né? Sobre esse processo de aprendizado, que quando começa ali ver conteúdos e tal, tipo, você até consegue fazer alguma coisa, porque tem, tipo assim, eu falo porque eu também produzo conteúdo. Eu não Não, faço um sim, conteúdo consegue. ruim, né? Assim, eu acho, mas infelizmente não dá, né? Não tem como ser assim passo a passo tudo e acompanhar. Imagina, como que eu vou acompanhar 227 mil pessoas? É impossível, assim, literalmente Aham. impossível, né? Então, e assim, e essas 227 mil pessoas chegam lá no canal para ver um vídeo sobre violino. E aí tem Uhum. pessoas que estão mais no começo, tem pessoas que estão mais no meio, tem pessoas que já tocam. Eu tenho que fazer lá um conteúdo que seja legal para todo mundo, que todo mundo assista. Quem tá muito no começo, ah, pô, peguei uma dica aqui. Quem tá no meio, pô, peguei uma dica aqui. Quem já toca mais tempo, ah, peguei uma dica aqui que vai me ajudar. Então, assim, acaba Certo. sendo sempre muito genérico ainda, né? Assim, não é um Tem que passo abranger a todo mundo. passo mesmo, né? E aí, então dentro do curso aí realmente a gente tem esse conteúdo mais pensado mesmo, né? Assim, na sequência, ó, faz isso, tal. Porque aí eu sei onde você tá, né? Eu falo, não, se você tá lá no Uhum. módulo 18, eu sei o que você já fez antes, eu sei o que você tem que fazer, eu sei qual que é o próximo passo. Agora, quando chega lá um inscrito do canal e me manda assim, ah, o que eu faço de exercício para melhorar? Eu falo, não sei, porque eu não sei o que você fez antes, não sei há quanto tempo você toca, não sei que nível que você tá realmente, né? Então, infelizmente, Aham. assim, na internet, apesar de ser muito bom para esse lado de, pô, chega num monte de gente, em todo lugar, tal, muito bom. Mas, infelizmente, não dá para pegar na mão e falar, ah, vamos aqui fazer isso aqui, porque não tem como. Agora, dentro do curso dá. E É, aí eu tô sim, acompanhando mesmo, né? o lado bom dos vídeos na internet é o mesmo lado, é a mesma coisa do lado ruim. A diversidade é muito grande, então Sim. você tem que segurar um pouquinho no freio, porque quando eu estava começando, uma coisa que eu queria muito aprender era corda dupla. Eu queria aprender corda dupla. Do nada, né? É igual a galera, não, eu quero fazer medicina, nem fez ainda. Eu quero fazer medicina. Ah, mas o que você quer fazer? Não, eu quero fazer cirurgia cardíaca com microsonda de inteligência artificial. Porra, assim, vai levar É tipo por 30 aí. anos pra você chegar nesse nível, né? Eu estava, tipo, começando a afinar a escala de sol maior, uma oitava. O próximo passo, obviamente, é corda dupla, né? Não. É, não, é duro, é duro. Quando a gente não tem orientação, não tem um caminho, né? Fica muito difícil saber o próximo passo, né? Então, pelo menos agora você entendeu. Você, pô, agora você tá já chegando perto aí desse nível mesmo, de pensar em cordas duplas e coisas e tal. Quem sabe? É... Ô, Gabriel, você me conheceu lá no YouTube, então, chegou lá nos vídeos lá primeiro, né? Assim, lá do canal e tal. É, você entrou no curso em 2000, no final de 2024 ou de 2025? 2024. Vixe, pior que eu nem lembro. Eu entrei na turma 19. Aí eu. Difícil saber quando exatamente eu entrei. Foi bem no finalzinho do ano. Aham, não, acho que tem um ano e pouquinho agora. Acho que foi no outro ano, não foi nesse não. Uhum. É,
de quando você entrou quando você entrou no curso, assim, você estava tocando, mas estava tocando mais ou menos, né? Mas Bem mais ou menos. mas você sentiu diferença não só, né, do aprendizado mais certo, mas de evolução. Você sentiu que, pô, mudou minha evolução graças a isso? Mudou a minha evolução e mudou do jeito que eu não estava esperando. Porque, assim, quando você tem só o livro, eu sigo o livro. E eu vou indo para página um, depois página 2, 3, e esse aqui era um direcionamento que eu achava legal. E eu travei em uma lição que não ia nem a pau. Nesse ponto, eu já tinha assinado o curso, de vez em quando eu mandava uma mensagem. E aí você falou para mim, não, se essa lição está muito difícil, é porque tem alguma coisa errada atrás. Tem que voltar tudo e dar uma revisada para ver onde está o problema. Eu pensei, caramba, nunca passou pela minha cabeça isso, porque eu sei que as coisas são progressivas. Então, para mim, o aprendizado no violino é progressivo. Então, você não tem que ficar voltando, você tem que ir para frente. Mas quando você me falou de voltar quando necessário, eu adquiri esse hábito. Então, direto eu volto e, por incrível que pareça, ajuda você a ir para frente mais rápido. Você voltar para trás, você avança mais rápido. E eu não pensaria nisso sozinho tão cedo. Então, já agradeço por essa dica logo do começo. Não, legal. É doido, né? Assim, eu falo pro. É porque eu sei, é uma ansiedade normal, né? Assim, querer tocar, querer fazer tudo e É, tal, né? Quer chegar nas cordas duplas, no vibrato, fazer tudo que tocar, quer tocar as quatro estações do Vivaldi, quer tocar tudo, né? Mas eu sei que o muito. aluno, no geral, assim, são poucos que não são ansiosos para tocar, né? Mas é doido, assim, no violino, realmente, assim, o jeito mais rápido de aprender é ir devagar, né? Assim, É muito contraintuitivo, né? é você realmente, tipo, fazer ali, se precisar, volta um pouquinho, tal, porque é isso que vai te fazer evoluir mais rápido, né? Senão você chega, você até pode tocar lá umas coisas de corda dupla e outras coisas, mas não vai sair bom se você for fazendo de qualquer Exatamente. jeito, assim, né? E assim, a ideia nunca é Uhum. só fazer por fazer, é fazer, mas fazer bem feito, né? Então, assim, é sempre pensar que devagar que você evolui, na verdade, né? E não fazendo mais, né? Não é fazer mais coisas, mas é normal, porque pensa assim, tipo, desde a escola lá, você tá com 24, você falou? 24? 24. É, Isso. desde lá da escola, assim, aí a gente fica, pô, a gente fica muitos anos na escola, né? Tipo, desde lá antes da primeira série, aí vai até a oitava, depois até o terceiro colegial, às vezes até o quarto ano, que agora tem negócio de quarto ano também. Então você fica no Né? mínimo uns 13 anos na escola. E na escola como é? É sempre progressivo, é sempre assim, É tipo, você progressivo. aprende um monte de coisa naquele semestre, faz uma prova. Mais um monte de coisa, outra prova. Mais um monte de coisa, outra prova. E nunca volta. Você nunca Não. reusa aquelas coisas. Tanto é que você não lembra mais quase nada das coisas que você respondia nas provas lá. Tipo, eu passei em física, em biologia, em química, e pergunta se eu sei fazer hoje uma análise lá de relação covalente não sei nada disso, Sei. mas. E eu era um bom aluno, assim, eu reclamava se tirasse 9, cara. Eu sempre fui muito bom aluno. Ô, louco. Então eu sabia as coisas. Na época eu sabia, pelo menos. Sei. Mas não usei mais pra nada e acabou, e ficou lá, né? Então a gente tá muito acostumado com esse modelo de faz um pouco de coisa, avaliação e segue para outras coisas, avaliação e assim, e aí nunca retoma, né? Então no violino não, no Uhum. violino a gente precisa vai um pouquinho, volta um pouquinho, vai mais um pouquinho, volta um pouquinho, vai mais um pouquinho. E sempre essa revisão é muito importante mesmo. Até hoje, né? Tipo assim, eu mesmo, como profissional, o meu aquecimento são cordas soltas, exercício para soltar o dedo, mobilidade ali, exercícios realmente que são muito mais básicos, se for pensar. Sim. Tipo, É. não é o que eu toco, no nível que eu toco. Mas é muito importante realmente manter essa rotina de estudos mesmo ali, escalas e tal. As pessoas falam tanto, né, de escala, não, que é importante estudar escala, tal, tal. E aí a pessoa vai estudar escala, e fica lá, assim, isso não é estudar Rapidão. escala. Isso não é o estudo de escala. E a escala não é só para afinação também, é para tudo, porque a escala é um laboratório. Você já sabe tudo que vai ter na escala, todas as notas, todas as coisas. Dá para estudar vibrato na escala, dá para estudar divisão de arco, dá para estudar peso, dá para estudar dinâmicas na escala, dá para estudar tudo que você quiser, porque é só uma sequência. Você sabe a sequência. E aí você pode aplicar coisas diferentes nessa sequência, né? Então, é muito Caramba. bom, assim, é um estudo muito consciente, né, pensar na escala. Mas é coisas que a gente vai aprendendo, assim, aos poucos, né? E me Isso. fala, ô Gabriel,
Você tem aí, então, você tem mais ou menos uns 2 anos e pouquinho de violino, de curso tem um É, ano e pouco ali, perto de 2 anos mais ou menos. Que nesse tempo seu aí de violino e de aprendizado e tal, o que que você acha que é a coisa mais importante, assim, de pensamento sobre o violino? nossa, a coisa mais importante mesmo, pelo menos que eu consigo pensar hoje, amanhã minha opinião pode ser outra. Eu acho que eu passei a evoluir mais quando eu passei a ser mais humilde. Eu acho que o importante, o mais importante de tudo, é você ter essa humildade de saber que tem muito para aprender, tem muito para praticar e não ser orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, muito orgulhoso mesmo. Eu tocava sem isso daqui, eu tocava sem essa espalheira e as pessoas falavam: não, por que você toca sem espalheira? Não sei o que. Eu falava: ah, aqui no período barroco não tinha espalheira, não. Sim. Assim como não tinha carro, né? E nem por isso as pessoas não Então, andam de carruagem até hoje. Não tinha eu energia falava, elétrica, né? Então, assim, as coisas vêm para evoluir, então, né? Realmente. não faz sentido, não faz sentido. E eu falava, não, eu vou tocar sem espalheira, eu vou aprender sem espalheira, não sei o que. Se pudesse até essa queixeira eu tinha arrancado. E eu ia desse jeito. Aí eu pegava uma lição, tipo, uma lição semi-breve, 4 tempos lá, 60 BPM. Meu, pra que eu vou tocar isso? Você entende? Aí eu vou lá, pulo, pulo, 10 etapas. Aí chego lá nas coxinhas. Agora sim, agora isso aqui é legal. Isso é o que eu vou fazer. Aí eu vou lá, tudo errado. Faço tipo 300 tentativas. Ah, consegui. Falei? Não falei que dá? Então, pra que. Não, mas quando você fica mais humilde, você fala: não, eu estou começando e isso aqui não é para facilitar, é o que a gente tem de recurso. Então você estuda com paciência, estuda com humildade, não pensa que você sabe. Eu estou falando muito aqui, mas sempre que eu vou falar sobre alguém sobre violino, eu prefiro ouvir muito mais do que falar, porque às vezes a pessoa tem uma coisa importante que vai agregar muito. Antes, quando eu ia estudar, por exemplo, eu queria estudar a lição do módulo 15. Eu ia lá, tá, colocava a lição ali, beleza, vou começar a estudar. Meu estudo começava quando eu começava a tocar no metrônomo, na velocidade e tal. Agora meu estudo começa muito antes. Meu estudo começa quando eu pego meu violino da estante. Quando eu vou Sim. abrir o meu estojo, eu já estou pensando em estudar. Quando eu coloco meu violino aqui e eu relaxo o ombro que está o violino, já é um estudo. Eu ponho o arco aqui, eu tenho que sentir se o arco está alinhado, se está legalzinho. Tudo isso já é uma prática, já é um estudo e não pode negligenciar. Você tem que ser o mais humilde possível para reconhecer todas essas coisas. Sim, muito bom, muito bom. E gosto de ver esse tipo de pensamento porque, querendo ou não, é um processo infinito, assim, né? Aprender violino. Nunca vai chegar no ponto final, né? Nunca vai chegar no momento que você vai falar, nossa, agora eu sei tudo de violino. Não existe esse ponto. Nem eu penso. Cara, eu estou muito longe desse ponto. Então, quanto é tipo. Você já fez trilha assim no meio do mato, assim? Tipo, de ir lá e andar 3 horas numa trilha? Já fez algum tipo de coisa assim? Só que bicicleta, 3 horas nem a pau. De bicicleta também vale, porque você vai entender o que eu vou falar. Quando você tá assim numa trilha, vamos supor, tem um morro pra subir e tal, assim. Quando você tá lá de baixo, você tem uma ideia do que é um morro. Você fala, Uhum. beleza, acho que dá. Aí quando você começa a subir, que você tá bem perto de ver a subida do morro mesmo, assim, você fala, caramba, o negócio é íngreme aqui, é pesado. Aí você vai, É, pá, vai lá pedalando e tal. Aí quando chega no meio, mais ou menos, aí você já olha mais pra cima, já não tem mais tanto ali. Você já olha e fala, pô, eu tô perto, assim. Você olha pra trás, você vê que já passou um tantão. Aí você fala, pô, dá pra chegar. Só que a distância que você tá ali, quanto mais alto você tá, mais você tem noção de como é pra cima, né? Então, quando você tava sim. lá embaixo, você não tinha a menor noção de como era lá em cima. Então, isso é o violino, né? Quanto mais você vai subindo, mais você vê o que existe mais pra cima. E aí você tá liberando essa visão, né, pra saber o que tem mais pra cima. Só que aí nunca chega no final. Essa é a diferença. Essa é a diferença, não chega, né? Mas sabe o que é legal também quando você está pedalando ou fazendo uma trilha e subindo um morro? Quando você chega lá em cima e olha o horizonte de onde você saiu, você pensa, tá, e agora? Eu subi.
É quando você entende que a graça não é o topo do morro, é subir o morro. Essa que é a diversão da coisa. Não é quando você tá lá em cima. E Verdade. pior que eu não tenho a menor ideia de qual que é o topo desse morro. Eu tô indo e eu penso, eu acho que eu tô melhorando, acho que tá legal. Vou ver algum vídeo, alguma coisa. Quem toca profissionalmente é outra coisa, não tem comparação. Até o ponto de contato do arco, tudo são uns detalhes. Tem coisa que eu não consigo imaginar. Então, eu não sei nem onde que eu tô nesse caminho aí. Não, e sabe que isso acontece até comigo mesmo. Assim, eu faço aulas até hoje também. Eu não sou o ponto final, eu tô no processo também. Então, teve uma vez, cara, alguns anos atrás, eu fui fazer aula com uma professora russa que toca na USESP. E aí eu fui tocar pra ela o concerto de Mozart, número 3, né? Que começa com acorde e tal. Pam, pam, tararara, pam. Cara, eu toquei, isso assim, sem brincadeira, eu toquei esse acorde umas 99 vezes em sequência. Porque eu tocava, tipo, eu pegava lá, beleza. Ela falava, começa aí. Aí ela queria que eu começasse diferente. Ela queria que eu começasse pra cima e tal, pra fazer diferente. Normalmente os acordes a gente tende a fazer assim, né, pra baixo. Ela queria que fosse pra cima, né? Beleza. Eu falei, não, vou fazer acontecer e tal, beleza. Só que ela falava, não, eu quero ouvir os três sons ao mesmo tempo. Aí eu, tá, os três sons ao mesmo tempo, tal, beleza. Então você apoia aqui e toca. Aí ela, não, ficou ruim. Ela de novo, aí eu ia lá. Ela, não, ficou ruim, vai de novo, tenta fazer mais assim, assim. Aí eu. Aí ela, não, ficou. Aí do nada eu tocar. Aí ela, isso ficou bom. Aí, tipo, eu Ué, tava num aí o que que nível mudou, tão. né? Eu tava num nível ainda tão abaixo que eu não sabia reconhecer o que foi a diferença que eu tinha feito pra esse único acorde, assim, sabe? Só que ela já tava num nível de refinamento muito maior. Então, ela conseguiu me passar isso aos poucos. Até que eu entendi o que ela queria exatamente. Aí, pô, aí saiu. Então, aí, né, depois de 99 vezes que eu toquei esse bendito desse acorde aí. Então, que existe literalmente 99 formas de tocar um único acorde, né? Assim, se você for pensar, posso tocar mais começando com uma nota e depois passando para as outras, né? Eu posso tocar duas e duas, eu posso tocar as três, né? Eu posso tocar para baixo, eu posso tocar arpejar, né? Eu posso tocar de 50 mil tipos diferentes. E ainda assim, dentro dos 50 mil tipos diferentes, tem umas variaçõezinhas entre eles ainda. Se eu vou dar mais ênfase no grave, no agudo e tal. E aí, no fim, Nossa. entendi isso, né? Finalmente com ela lá. Mas é isso, o contato com alguém de outro nível que te olhe de fora e te fale, olha isso aqui, olha isso, cuidado com isso, tal. Isso é o que faz a diferença. Porque senão você ali, eu mesmo nesse caso, eu ia tocar lá e ia ficar assim, né? Ia tocar lá. Mas, Tá mas, legal, né? Eu tô falando. até vir alguém de cima e falar, olha, cuidado com isso aqui. Porque você pode fazer assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, 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 mas eu quero esse. Aí você fica estudando para isso, realmente, né? Sim. Então, por isso que é importante ter essa visão de fora, né? E isso vale até para mim hoje em dia. Então, quanto mais você sobe, mais você sabe que dá para subir. Porque aí você sabe o que tá te faltando. E sempre vai faltar. É. Então, um processo artístico é esse, né? Assim, você já é um artista, você já toca violino. E tocar violino é arte, música é arte, né? Então, e a arte é infinita, né? Assim, quanto mais você aprende sobre imagina se você chegasse, se fosse possível, né? Voltar numa Uhum. máquina do tempo e chegasse lá no Paganini e você, por acaso, ele falasse português também, você conseguisse chegar nele e perguntar assim, ô Paganini, você já sabe tudo de violino, assim, você domina tudo? Com certeza ele ia falar, não, porque ele não, com certeza ele não se sentia assim. Se você chegar hoje no cara mais pica do violino, sei lá, no Pellman da vida, no Heifetz lá quando estava vivo, lá 1900 e pouco, se você chegasse no, sei lá, qualquer grande violinista desses lá, de toda a história e tal, e perguntasse, e aí, você já domina tudo do violino? Com certeza a resposta seria não. Assim como se você perguntasse para, sei lá, Leonardo da Vinci. Que porra, Leonardo da Vinci, cara. Se você chegasse nele e falasse assim, pô, você pinta tudo do jeito que você imagina e assim perfeitamente, ele ia falar não, porque é arte. A arte nunca é completa.
não tem como chegar nesse nível, né? Assim, a não ser que você seja um deus, mas como não tem um deus na Terra da arte, né? Igual na mitologia que tinha, o deus da arte que podia fazer o que quiser e tal. Como não existe esse caso, então a gente nunca vai chegar nessa perfeição. Então a gente, óbvio, a gente estuda pra Não, caramba para melhorar, para chegar, que tem o ditado, né, que fala, né, a prática leva à perfeição. Não leva à perfeição, mas te não. leva a errar muito menos e construir uma coisa muito melhor. Então, esse é o Levou objetivo. melhora, né? Eu já passei por isso. Você já teve na posição dessa sua professora russa. Quando eu gravei um vídeo que na minha cabeça estava muito bom. Eu demorei para gravar aquele vídeo. Eu devo ter feito umas partes tentativas. Minha galeria ficou cheia. Aí eu pensei, esse aqui tá bom, esse tá legal. E eu vou mandar para o Arthur e ele vai falar, agora tá 100%. Você corrigiu que a minha mão esquerda estava com o dedo muito rígido. Eu falei, como é possível? Eu nunca ia imaginar que o meu dedo tá rígido. Sei. Isso que é massa, porque tem umas coisas que eu vejo só que tá assim, muito torto, eu consigo ver lá, pô, claramente tá errado, eu corrijo. Mas tem umas coisinhas que a gente não percebe, e aí é legal alguém que tá nesse nível que você falou, que consegue ver um pouco além do que eu enxergo para falar, Sim. traduzir, né, isso. Muito bom, legal. Assim, conforme vai subindo o nível, as exigências também ficam maiores, né? Então, é óbvio que eu não vou fazer a correção do mesmo nível que eu faço com você, com um aluno que está mais no começo lá, que, pô, se o cara ainda não consegue tocar afinadinho, ter um controle de arco mínimo ali, não tem nem como falar de coisas mais abstratas, né? Digamos assim, né? Uhum. Então, né, imagina assim, chega num nível quando você está fazendo aulas assim de um nível mais alto, chega um nível assim, tipo, de ter uma análise que fala assim, olha, eu quero que esse som do começo aqui do concerto que você está estudando, papapá, tenha assim uma característica de como se você estivesse assim andando na neve. Porra, que som é esse? Minha nossa. Sabe, que som é esse? Que sei lá. Caramba. Aí você pensa assim, fala, sabe assim, ó, por exemplo, tem um concerto bem famoso do Sibelius, né? Jean Sibelius, que começa assim, é a orquestra fazendo só uma trilha no fundo, assim, e aí entra o violino e tal. E é bem, assim, a representação, sabe, de uma montanha gelada, assim, porque é da Finlândia, né? O Sibelius é da Finlândia, que é realmente muito gelado. Eu fui na Finlândia recentemente, porra, peguei tipo menos 20 graus, assim, um frio Caramba. absurdo, neve assim dessa altura. E aí falam muito sobre isso. Ó, isso aqui retrata esse frio. Você tem que trazer esse som mais metálico pro violino, sabe? Não aquele som Uhum. tão caloroso. É um som mais frio. Aí você, pô, como é um Sim. som frio no violino? Sabe, pô, que isso significa, né? Então você Caramba, junta isso. várias questões técnicas, você pensa, pô, se eu trouxer o ponto de contato um pouco mais para cá, usar um vibrato mais curto, você começa a estruturar algumas coisas para tentar trazer um som diferente. Tipo, o concerto começa assim, né? Com assim. Então você tem que tentar trazer, sabe, o Nossa. que eu crio de atmosfera aqui com essas notinhas só, mas para mudar a referência auditiva. Que eu poderia tocar isso aqui, tipo assim, mais caloroso, né? Tipo, É outra coisa, né? exato, vira uma outra coisa, assim, não é que o som é quente ou frio, as referências que a gente usa, né, de sons é muito doido também, quando você fala assim do timbre do Sim. violino, né, que, eu tenho um som mais aveludado. Porra, que som que é aveludado? É nada a ver, Veludo, né? veludo é um tecido, é uma textura, né, o som não tem como você encostar no som, né, ou, esse som tá Uhum. muito seco, tipo, Som metálico, né? Tipo, é, caramba, como que eu vou exato, saber qual que é melhor? exato, né? Tipo assim, a gente usa essas referências, que são referências de tato,
para falar de som, que é, na verdade, uma coisa. Existe, fisicamente a onda tá aí, ela existe, mas não é palpável, né? Então, a gente começa a entrar, né, nesses níveis mais altos, nessas abstrações muito loucas, assim, né? Tipo, e não só sobre técnica, literalmente, né? Mas você tá chegando lá, a gente tá começando a falar um pouco, né, dessas questões de frases, né, musicais e tal, que passa um pouco, né, só de nota e ritmo. Beleza tocar nota e Isso. ritmo, mas nota e ritmo é o mínimo que tem que fazer certo. A afinação das notas e no ritmo certo, né? Mas tem É. mais do que isso para se transformar numa música mesmo, né? Então, agora que a gente começou realmente a falar sobre isso, né? Assim, lá, né? Acompanhando o seu estudo, né? Eu comecei agora a entrar na parte de dinâmica. Sim. Dinâmicas. Ô, Gabriel, como que você organiza seus estudos Hum, hoje em dia, assim? Tipo, quanto tempo você tem, mais ou menos, por semana, por dia, etc. Como que você organiza? tá. Meu estudo é um caos sem absoluto, porque eu sou autônomo, eu trabalho por conta, então tem dia que eu não tenho Você trabalha tempo com o certo quê, nem para hora Gabriel? do almoço. Elétrica e hidráulica, Legal. manutenção, essas coisas. Mas eu pego todo dia para estudar infalivelmente. Às vezes não dá tempo de fazer muita coisa, ou então às vezes eu não vou trabalhar à tarde para fazer alguma coisa no violino, que é esse caso aqui. Então eu toco a tarde inteira, meto o pau aqui, cabo quando o ombro tá latejando. Mas todo dia é um pouco, só que não tem um tanto certo. Às vezes 20 minutos, às vezes 3 horas, 4. Sim. Legal. Não, é importante, é, assim, é muito importante, vai ter essa manutenção, pelo menos, né? De, no dia que tá muito corrido, pegar um pouquinho, só, sabe, só para manter as coisas que tava fazendo na semana, tal, manter ali, fazer uns exercícios, assim, para manter a proximidade com o instrumento, né? E ainda mais quando a Isso. gente chega num nível, começa a subir um pouco de nível assim, se você fica 1, 2 dias sem pegar o violino, quando você pega de novo, já não tá a mesma coisa, já tá um negócio meio estranho, e tal. Ficar É, eu uma percebi. semana então sem tocar, pô, você pega de novo, tá tudo torto, tudo errado, assim, né? Então é bom não perder mesmo essa prática. Eu fiquei um mês sem tocar agora há pouco. Aí agora eu tô voltando e pegando jeito de novo, mas tá legal. Tô Legal. acostumando de novo. O que que você sente, Gabriel, que é a sua maior dificuldade, assim, hoje com o violino? Olha, tecnicamente, minha maior dificuldade vai estar em basicamente tocar nota rápida. Nossa, é muito difícil tocar nota rápida. Não pela nota por si, mas porque o som às vezes não fica legal, ou então começa a me atrapalhar todo, vou ler alguma coisa ali, daqui a pouco estou atropelando. Então, nota rápida é a minha maior dificuldade até agora. Não nota extremamente rápida. Quer ver? Eu vou só ver se eu acho uma partitura aqui de uma lição do curso Tá. que eu considero rápido, mas é um rápido tocável. Você consegue me Uhum. ver de boa, né? Porque eu minimizei aqui, Tá, não, tô te vendo. então ótimo. Deixa eu só achar. Aqui, achei. Essa partitura do curso eu considero rápido. Só afinar aqui, não? Muito bom, legal. Mas é o rápido tocável. Aham. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada
cada 2 semanas para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. E você vê que essa velocidade nem é tão rápida, né? Não é aquilo que você falou, é uma velocidade rápida, mas é tocável, né? Não é ainda um negócio tão desesperador, né? Mas não é só a velocidade nesse caso, né? Porque tem ligaduras, tem mudança, tal, tem várias coisas, né? Mas tá bacana. Qual foi a última coisa que você estava estudando lá do curso? A última coisa que eu peguei agora foi aquele vídeo que eu te mandei semana passada, aquela lição com tercinas, compasso composto com ligaduras de 3 notas, colcheia. Beleza. Deixa eu abrir no meu método aqui para ver se eu acho. Fechou. Achei, Allegro. Isso é onde eu parei. Dá uma tocadinha aí pra gente ver como que tá, que aí eu já consigo trabalhar um pouco disso. Legal. Eu tô sem metrônomo, mas isso é um caso especial. Geralmente eu uso metrônomo. Legal, legal. Deixa eu abrir aqui a partitura para falar um pouquinho disso daí. Acho que mais difícil que isso é o Reading em 35. Sim, mas ficou bom, assim, viu? Do jeito que tava rolando. Aquilo que a gente falou, né, assim, das questões de sequência, né? De não precisar fazer o segundo agora. Mas a gente pode dar uma trabalhada nele também. Deixa eu achar aqui Se só possível, eu acho legal. esse exercício aqui. Aqui, achei. Achou? O grande negócio, deixa eu até compartilhar aqui na tela, só para poder selecionar alguns lugares aqui para você ver. Aí. O grande problema que a gente tem aqui, assim, tava muito bom até chegar ali no... Quando começa essas variações aí, cadê minha caneta? Deixa eu anotar aqui. Essas variações que começam daqui para frente aqui, né? Que tem umas coisas diferentes, tem umas notas com bemol natural, umas coisas mais doidas aí no meio, né? E aí a gente começa a ter, por exemplo, deixa eu pegar o violino aqui. Quando a gente chega ali no 1, 2, 3, 4, no quarto compasso dessa linha aqui, daqui, por exemplo, né? Que tem essa oitava, fica muito aparente, sabe? Se a gente erra um pouquinho o terceiro dedo, fica muito aparente, mesmo sendo rápido, né? Então... Né? Aí, se você erra aqui, e aí fica tipo... E aí parece que a corda solta fica um negócio muito doido, né? Então sempre que tem oitavas, isso vale não só aqui, mas quando em qualquer lugar, né? Inclusive depois acontece lá, mas aí foi bom, não tem... Né? Que si, né? Mas sempre que tem oitavas, tem que tomar uma atenção dobrada, assim, sabe? Não deixar passar mais ou menos.
porque as oitavas soam muito errados quando tá um pouquinho errada só, né? Então, bastante atenção, assim, sabe? Tipo, de... Cadê? Né? Pra ter esse ré, né? E até que depois continua, né? Né? Então a gente tem esses momentos, é como assim, se fosse pensar isso musicalmente, né? Vamos falar, tipo assim, se isso aqui fosse uma música, né? Ela começa bonitinha lá digamos assim, num termo mais feliz, né? Assim. Né? Parece até uma musiquinha, sei lá, poderia ser Chapeuzinho Vermelho andando no bosque, né? Assim, bem bonitinha, né? Beleza. Só que aí no meio do caminho, aí começa a ficar um negócio meio estranho ali. Aí, sei lá, muda de perspectiva ali e chega no lobo mau, né? Né? Então a gente fica um negócio meio diferente ali, né? Tipo como se eu tô contando uma história e aconteceu uma coisa diferente. Então mudou um pouco ali as coisas, né? Então realmente eu sinto que apesar de ser um exercício assim, né, que a gente tá vendo só, tipo, é um exercício, é um monte de nota atrás da outra, pensar em manter e tal, não ter que pensar em musicalidade e tal, assim. Mas eu sinto um pouco de falta dessa intenção, sabe assim, que tá muito só nota e nota, né? Então tipo tá muito assim, vai, sabe? Toca um pouquinho mais lento, não precisa ser tão mais lento, mas um pouquinho só, tipo, pensando. Só pra dar mais tempo pra pensar. Principalmente da terceira linha em diante. E aí pensa nessas distâncias, principalmente de terceiro e quarto dedo. Porque tem vezes que é o quarto dedo junto, tem vezes que é separado, tem vezes que tem extensão, né? Esse dó é complicado. Então, assim, seja um pouquinho mais rigoroso no terceiro e quarto dedo. Tá, legal. Pega desse trecho aí da terceira linha. Cuidado com esse terceiro dedo aí, porque a gente tem o Lá e o Ré, né, no terceiro dedo aqui, né? Né? E desde esse Lá já tem que estar um pouquinho mais pra cima, né? Né? Então foca aí na terceira linha, pega da terceira linha em diante com mais atenção nesse terceiro dedo, pra esticar um pouquinho mais. Legal. Melhor, mas não 100% ainda. Pega só o Lá e pega esse o terceiro compasso. Só isso. Tá. Mais pra cima o Lá. O Lá é mais pra cima, mas o quarto dedo é junto. É isso que tá acontecendo. Mais pra cima o terceiro. Toca aí só o Lá do terceiro dedo. Mais pra cima. Toca junto com a corda Lá de baixo. Mais pra cima. Minha nossa. Isso. Esse é o lugar. Você vê que você ouve aí, ó. Quase como se fosse um som só. Tem que achar esse. Então é aí que é o. Minha nossa, eu subi 3 tons aqui de onde eu tava. Isso. Agora, cuidado aí que a gente tem uma pegadinha, né? Que tem Mi, Fá, Mi, Lá, Si bemol. Só que quando muda pro Ré,
É Mi natural, é separado. Então aqui é junto e aqui é separado. Tá, nossa, sacanagem. Vou fazer a terceira linha de novo. Beleza. Isso, só que aí lembra aí que o quarto dedo no Mi é natural. Você fez Mi bemol na outra corda, na corda Lá. Tá, legal. Epa. Quase, 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 quase. Faz só, vamos focar só nesse trecho aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Só isso daqui, ó. Só essa sequência aqui, ó. Lá, Si, Lá e Ré, Mi, Ré. Só isso aqui. No 1, 2, Beleza. 3, quarto, no quarto compasso. Só que já direto no segundo tempo. Então, Lá, Si, Lá e Ré natural, natural com Mi natural. Um pouquinho mais pra baixo o Ré. Afina o Ré com Ré também, igual a gente fez com a corda Lá, só que Ré com Ré. Isso, aí. Aí muda pra Lá, faz Lá com Lá, só o terceiro dedo. Lá com Lá e Ré com Ré. Isso. Vai lá. Lá, Si, Lá, Ré, Mi, Ré. Quase, quase. Nossa, não é possível. Isso, um pouquinho ainda pra baixo o Ré. O Ré tá caindo, o Ré tá caindo alto. É isso. Isso. Ah, o Si é bemol, o Si é bemol. Lá, Si, Lá. Beleza. Quase. Agora sim, né? Foi quase. Nossa. É no finalzinho que deu uma subida aí. Um pouquinho mais pra baixo o Ré. Afina o Ré aí com Ré. Ré com Ré. Isso. Si bemol, Si bemol. Lá, Si, Lá. Tá. Isso, essa é a ideia. Não, aí sai o Si natural aí. É. É isso. Um pouquinho mais pra cima o Lá também. Afina o Lá com Lá. Lá com Lá. Lá. Isso. Cuidado que Minha o nossa. bemol aí. Por isso que eu falei, né, sobre essa questão de ser mais rigoroso com o terceiro e quarto dedo. Porque faz total diferença, né? Você vê que faz total diferença em som, né? Assim, se tá aqui, é uma coisa. Agora, se tá no lugar certo, né? Sai outro som. É diferente de fazer, tipo, é uma coisa. Ou é outra coisa. Então, não é os dois bemóis nem os dois separados. Um só é bemol e esse é natural. Então, tem que ser bem mais rigoroso, né, com isso do terceiro e quarto dedo, principalmente nessa música, pensando como música, né? Cada diferença de nota traz um tipo de sentimento pra gente. Então, quando você ouve assim, dá um pouco mais de suspense do que ouvir assim, que dá meio que uma resolução, né? Então, tenso. E aí aqui resolve. Que é diferente de fazer. Tá. Que aí seria tenso ainda. Então, Continua tenso. né? Então, só que isso na velocidade a gente acaba passando. Então, por isso que eu falei, diminui um pouquinho só a velocidade para ter tempo de pensar nessas coisas, né? Mesma coisa aqui, né? Tem que chegar lá nesse dó aí.
Então vai lá, segue daí da terceira linha, nessa velocidade, um pouco mais controlado e com bastante atenção nesse terceiro dedo aí, sempre focar no terceiro dedo no lugar certo. Que às vezes na Beleza. velocidade a gente diminui a distância, né, dos dedos. Sim. Circulei mais esse pedaço aqui. Minha partitura tá toda arriscada nessa folha. Beleza, beleza. Daí pra frente é igual no começo. É mais ou menos a Aí, mesma coisa. então, o grande lance é que muitas vezes, inclusive, fica aí de dica. Muitas vezes a gente vai estudar as coisas e sempre pega do começo e vai, do começo e vai, do começo e vai. Então, assim, tá muito bom quando tá no si, do, si, lá, fá, sol, fá, si. Tudo isso aí tá muito bom. E no final também, porque tem a Sim. mesma coisa. Si, do, si, de, de, de. Agora, quando tem no meio essas alterações todas, precisa de mais atenção. Então, na verdade, você precisa estudar mais só essas três linhas do meio ali. Tipo, da terceira Sim. linha até a sexta linha, que é onde tem as variações mais doidas ali. Então, foca bem nisso, para realmente calibrar melhor o terceiro dedo, que ainda aconteceu, esse dó aí da extensão, né, que a gente tem, ainda não chegou lá de verdade, sabe? Um pouquinho mais, um cabelinho só a mais. Isso. Então, sabe, você pode trabalhar isso, assim, o máximo de relaxamento na mão, porque senão não vai chegar, né? E tenta ouvir, como chama essa música? É uma música de dormir. Parará, tarará, Ah, tarará, tá. Eu sei qual é. né? Então, ouve isso, ó. Só o começo, né? Não é, o resto não, porque senão tem que subir, mudar de Sei. posição, né? Mas só isso. Tem que sair isso aqui, você tem que ouvir isso aqui. Ou então, é, né? Então, mas tem que sair Tá. esse pam, 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 que é essa Uhum. terça, né? Lá, si, do, né? Então, a gente precisa dessa terça, é uma terça menor, né? Mas precisa ouvir Beleza. isso daí legal com o quarto dedo nessa extensão. Ele fica esticado mesmo, né? Não é aquele negócio que vai ficar lindo, bonito, curvadinho. Não, não vai, porque é uma extensão. Então, mas tem que chegar. Se precisasse chegar mais, ainda dava. Dá para ir até o dó Nossa. sustenido ainda, né? Mas isso é mais para frente. Então, extensão é isso, é a gente estender mesmo, né? Assim, passar Tá. mais do ponto. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. É o que eu Então, acho engraçado. Você ah, fala, ah, tem que deixar a mão relaxada. Enquanto a minha mão tá tipo isso daqui. é. Como que relaxa? Não, mas é difícil mesmo, é difícil, porque se você for Aham. pensar na hora de tocar, a gente tá ali, né, fazendo tanta coisa e tal, e a mão fica dura. Mas para chegar mais longe, precisa estar mais relaxado. Então, você pode Certo. até fazer um exercício para isso, de repente, é você realmente colocar aqui os três dedos, Fá natural, Sol e Lá, beleza? Um tom entre os três, mantém, coloca o quarto dedo aqui no Si bemol, faz o Si natural, só esticando o quarto, e aí, mas estica mais um pouquinho.
Mas não precisa não precisa chegar mais do que isso não. Tá, mas eu vou fazer. Mas sabe, tem que chegar lá. Então, quando você faz isso, mantendo os três aqui, e aí você trabalha só essa extensão mesmo. Você vê que os outros dedos até mudam um pouquinho a forma de estar no violino, mas não sai do lugar, Uhum. né? Então, achar esse jeito de conseguir deslizar um pouco mais o dedo é o relaxamento, não é tensão. O dedo tenso não vai chegar realmente, mas tenta relaxar mais para conseguir fazer esse exercício. Então, você pode até fazer com o metrônomo mesmo. Coloca os três, liga o metrônomo lá e fica de si para dó natural, de si bemol, né? É a distância do parabéns para você lá do, né? Que tem que sair esse som, né? Parabéns. Então conseguir chegar realmente lá, porque quando você fizer isso aqui um pouquinho, é difícil isso, tá bom? Assim, vai ser cansativo para a mão. Tá. É tipo academia de dedo, sabe? Uhum. Então, Imagina. não dá para fazer por muito tempo. Mas se você ficar ali 5 minutinhos, dando uma trabalhada nessa distância e, sabe, chegar realmente, quando chegar lá no trecho que precisa, aí você vai chegar. Então, por isso que é importante achar esse ponto de verdade, né? Então, pode até ligar o afinador, testar, sabe? Testar lá onde que tem que estar o dedão, o dedinho mesmo e tal. Beleza. Vamos dar uma tocadinha no reading pra ver como que tá. Vamos? Sim. Vou tirar esse método daqui. Beleza. Que o reading eu uso uma partitura na internet. Você falou que a melodia tá legal, mas falta dinâmica. Então eu tentei repassar um pouco, tentando colocar um pouco mais de dinâmica, só que eu não cheguei no curso ainda na parte exata de dinâmica. Então eu faço mais ou menos o que eu penso que pode Tá. ser uma dinâmica. Beleza. Tá, vamos lá, sem mais delongas. Dá um play aqui para rodar a partitura.
Boa, boa. Deu uma embolada Deu umas feia, assim, na emboladinhas conta. ali nas colcheias, né? Mas no geral, assim, já deu pra ver que tá começando a sair um pensamento de construção de frase, né? Então, agora eu senti alguma diferença, pelo menos. Mas aquilo que a gente estava falando no exercício sobre refinamento de terceiro e quarto dedo acontece aí também. Então, em vários momentos que precisava do terceiro dedo mais no lugar certo e do quarto dedo mais no lugar certo, não saiu. Com essas, principalmente quando tem variações, né? Tipo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, lá onde tem a parte que vai pro grave. Né? Então, tem que realmente dar uma trabalhada melhor em terceiro e quarto dedo, sabe? Pelas variações que tem deles. Porque às vezes o terceiro abre mais ou fecha mais, o quarto é junto, ou é separado, tal, e aí tá ficando mais ou menos. Só que esse mais ou menos muda totalmente a cara, né, do negócio. Né? Se você toca, imagina, né? Não saiu assim desse jeito, tá bom? Mas só pra exagerar, né? Se você toca assim, né? Tipo, virou outra coisa, virou outra música, né? Não é a mesma coisa. Tá? Ficou boa essa finalização de frase que eu vi que você se esforçou para fazer. Uhum. Cuidado com algumas coisas, tipo, eu senti que, por exemplo, quando a gente tem aqueles acentos, essa parte também ficou bem, bem mal calibrado, o terceiro e quarto aí. Esse sol sustenido tem que aparecer sol sustenido. Cuidado para que o efeito não se torne defeito. Então, Tá. o efeito que é, pô, tem os acentos, resoluto, forte e tal, então. Mas que não seja, isso não acabe descalibrando aqui os dedos. Então, às vezes eu sinto que na hora de forçar mais o arco, você acaba saindo do lugar. Aí fica estranho a melodia, né? Então, cuidado para que o efeito que precisa não seja defeituoso aqui, né, na mão esquerda. Aí relaxa. Forte. Mi natural. E aí, um pouquinho mais esticado de novo o quarto dedo. Esticado. Esse trecho é importante que realmente soe essa. A gente tem uma subida cromática aqui, né? Que tem assim. Isso tem que soar. Tem que sair esse som. Então a gente tem. Pra baixo. Isso é muito importante dizer. Esse meio tom, meio tom, meio tom. Só que tem umas notas no meio, né? Aí vira outra música, aqui fica bonitinho de novo. Chapeuzinho na floresta. Sim. Beleza. Depois, aí, aquela mesma coisa do efeito não se tornar o defeito, né? Então, a gente tem uma frase, depois, sei lá, isso aqui é a Chapeuzinho salvando a vovozinha, porque isso aqui é meio heróico, assim, né? Tipo. Aí diminui. E volta como no começo. Né? Então, cuidado para que o esforço do arco não descalibre aqui os dedos. Então, dá uma trabalhada principalmente em terceiro e quarto dedo, que são os dedos que eles têm variações,
mas não tá calibradinho, assim. E faz diferença, Sim. musicalmente faz diferença. Então, é bem importante realmente a gente conseguir pensar nisso. De Uhum. frases, no geral, eu já senti que melhorou. Não tá aquele negócio tudo igual, né? Que foi o que a gente tinha falado lá, né? Esse tipo de correção para não deixar tudo igual. Mas cuidado para Sim. na hora de forçar o som para ser forte, não acabar perdendo a referência aqui da mão. Então, bastante cuidado com essa construção, assim, né? Que é normal, Uhum. a gente às vezes está tocando, é muita coisa acontecendo, né? Então aí você É, concentra pois mais é. aqui e aqui perde, né? Então tenta um pouco mais junto realmente tudo funcionando. Certo, vou tentar. Nossa, tanto piano pra eu errar e eu vou errar logo no resoluto, né? E dá uma limpada nas colcheias mesmo, né? Que assim, nos dois momentos que tem uma sequência de colcheias, deu uma emboladinha, né? Assim, eu sei que também é nervosismo, tá tocando, pá, e tal. Eu tô. Mas é normal, acontece. Mas se tiver bem preparado, não acontece desse jeito, entendeu? De tá realmente. Então, assim, a mesma coisa que a gente falou lá do outro. Onde que estão os momentos tensos lá do exercício? A partir da terceira linha até a sexta linha. Uhum. Então, focar mais nesses. Aqui, no caso, é focar mais onde tem colcheias lá, porque precisa desse domínio melhor. Principalmente por instabilidade da velocidade, né? Para não sair um negócio tipo assim, né? Que não tá calibrado, né? Tan, 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 tan. Uhum. Né? E mesma coisa depois. Não é pra vir pra cá, não. Eu percebi essa mudança aí. Mas o negócio é trabalhar melhor essas colcheias para estarem bem calibradas. Né, bem pá Tá. pá 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 e mesmo tararire tá ti tá 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 tan 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 tá 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 para não correr, né? E aí não embolar também, né? Que aí saiu embolado aí e tal. Né? Então, né? Para realmente pá 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 pá, né? Realmente bem controlado, né? E a mesma Certo. coisa lá em cima, onde tem as coxinhas também, né? No tari do ré mi fá sol. Tem que sair, apesar das ligaduras, né? Mas tem que sair tudo elas bonitinha, como se fosse separado, né? Então realmente calibrado, né? Assim, bem centralizado, assim, o movimento, né? Bem metrológico, né? Assim, bem calibradinho, né? Sim. Então só essa questão de tomar cuidado com esses trechos que são de colcheias. Então, sabe, você pode parar e focar só nas colcheias mesmo. Só tocar Uhum. os trechos com colcheias, escutar eles bem, cuidado ali, né? Quando a gente tem alterações. Essa frase é bem difícil porque tem essas alterações. Que a gente sai do si, do, ré natural e vai pro sol, sol sustenido. Né? Então são lugares É. diferentes. Sempre que tem lugares diferentes na sequência é muito difícil. Porque é o terceiro e o quarto Uhum. dedo, na verdade, assim, fisiologicamente, esses dois dedos são muito ruins. Porque a ligação desses dois dedos é um tendão só aqui, na verdade, que controla os dois, assim, né? Então, se você passar a mão aqui, você até sente que tem um lugar que os dois se juntam aqui e viram uma coisa só. Os outros não, os outros eles são uma coisa separada até lá embaixo. Então, a gente tem muito mais controle desses dois dedos do que desse com esse. Tanto que eles são meio dependentes um do outro, né? Dificilmente a pessoa consegue abaixar só esse, abaixar só o dedinho. Eu não consigo abaixar só o dedinho, eu não consigo controlar só ele. Sim. Então, eles são muito dependentes, né? Então, na hora de tocar, é muito importante trabalhar mais eles para conseguir, sabe, mexer um pouco mais com eles. Articular quando precisa abrir, quando precisa fechar, ter mais controle disso. Então, assim, no geral, você tá tocando legal. Pelo tempo que você tem, pô, você vai Tá. pensar ali, um ano e pouquinho ali que você tá fazendo o curso, que tá seguindo e tal, você tá tocando super bem, pra quem tá com um ano e pouco. Mas realmente precisa agora, sabe, subir um pouquinho o degrau ali e falar, pô, agora é o momento de refinar, sabe, de Certo. acertar esse terceiro e quarto dedo sempre, assim, não pode ter mais ou menos.
Então, mais do que só tocar a melodia legal, com som, com articulação, com frase, pá, mas que estejam bem calibrados. Então, sabe, dá uma trabalhada bem com o terceiro e quarto dedo, sempre que aparecer, para fazer juntos, separado e o quanto precisar, porque realmente agora é isso que vai fazer uma grande diferença de qualidade sonora, assim falando, né? Certo. Terceiro e quarto dedo e nota rápida, né? Duas coisas que eu tô meio capenga ainda. Exato, exato. E assim, então são coisas que até são meio ligadas, né, assim, né? Porque é difícil tocar com o terceiro e quarto dedo. No normal, fazer o ré, mi, ré, você faria, mas agora fazer isso rápido é mais difícil. É. Então, tá um pouco ligado também as duas coisas, né? Mas dá uma atenção maior com com esse refinamento da afinação de terceiro e de quarto dedo, que vai ajudar bastante na musicalidade mesmo. Vou prestar atenção nisso. Fechou, Gabriel. Bom, acho que é isso. Deu para ter umas ideias boas aí. Agora é mais umas 50 horas de estudo para ficar É. melhor. Mas você tá indo super bem, cara, assim, no processo Uhum. todo. No começo tava meio perdido ali, meio fazendo rápido demais e sem qualidade, mas depois ficou muito bom, assim, e gostei de ver a evolução desse tempo. E, Nossa, e que agora bom. é refinar mais, melhorar mais, subir um pouquinho esse nível de exigência, não só pela velocidade, porque às vezes a gente fica querendo tocar rápido, né? E aí só de Uhum. tocar rápido toca sem atenção. Então é mais interessante fazer devagar, bem feito, para ir aumentando. Sei. Não só ir, quero tocar rápido e tocar rápido. Porque a Uhum. consciência vem mais do lento do que do rápido, né? É legal. Beleza, Gabriel. Muito obrigado aí. Espero ter ajudado um pouquinho. Ficou claro para você as coisas que a gente falou hoje? Não, ficou tudo muito claro. Eu que agradeço, inclusive, por essa aula diferenciada que a gente teve agora. É uma baita de uma ajuda. Agora eu vou prestar mais atenção no terceiro e no quarto dedo, coisa que eu ainda não tinha escutado nos vídeos, né? E não é por menos, porque aqui no caso deu uma capengada. Se eu tivesse gravando, eu teria deletado. Aí eu, aí eu passo o outro, esse aqui saiu legal, vou mandar esse. Então, às vezes, até tem menos coisa na correção do que agora ao vivo, né? Então, muito Sim. bom. Vou focar bastante no terceiro e no quarto dedo, nota rápida, Beleza. e voltar para trás quando isso for necessário. Beleza, fechou, Gabriel. Obrigado, viu? Uma boa tarde, bons estudos pra você. E a gente segue no mesmo esquema lá. Precisou, manda lá pra mim, manda lá o vídeo pra eu ver, manda as coisas e tal. Porque, assim, a gente vai vendo e vai acompanhando realmente esse processo. E aí, Certo. coisa assim de, sei lá, você ficar ali uma semana focado nessa questão do terceiro e quarto dedo, extensão ali pra realmente chegar lá, você vai ver que vai melhorar demais lá no exercício lá das tercinas, vai melhorar no Uhum. reading, vai melhorar em tudo, assim. Então, dá uma Legal. focada mesmo, assim, nisso. Tá, hoje é segunda, eu vou pegar para fazer essa semana. E te Fechou. mando 490 vídeos até ficar legal. Beleza, Gabriel. Valeu, viu? Bons Valeu, estudos por Arthur. aí. Falou. Valeu.